Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast Fala Favela. E hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos que um amigo de infância, um amigo que fomos adolescentes juntos, adultos juntos e tivemos a oportunidade de se reencontrar. Só que esse episódio de hoje é algo muito importante para mim. Eu tô aqui com nada mais, nada menos do que o pastor Markson, um amigo. Estudamos junto, fomos criados ali no mesmo ambiente escolar, mesmo amigos e mesmas pessoas convivendo tudo junto. Boa noite, pastor Markson. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio, para nada mais, nada menos falarmos do ano de 2026. Boa noite, pastor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Hilton. Eu penso que a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. E nós estarmos aqui é uma dádiva, é um presente, é um dom que o Senhor nos concede. Em segundo lugar, eu queria te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, por ter aberto essa porta, esse espaço que é um espaço ímpar, e receber aqui um pastor que já é sinônimo de alguém que traga paz, traga esperança, traga comunhão, amor. Então, eu queria te agradecer muito. Eu sempre digo, Hilton, que o tempo, ele separa as pessoas, mas não separa as verdadeiras amizades. E você, como você diz, somos amigos desde criança. Para mim, você é um exemplo, um cara que eu tenho como modelo, um paradigma. Eu olho para você, uma garra, uma vibra, uma visão de trabalho. Então, você é um cara que tá no meu conceito e tá muito bem. Me sinto até lisonjeado, porque, tipo assim, né, pastor, nós fomos criados ali na nossa adolescência, ali estudando na Escola Cuba, vários amigos nossos que tiveram a mesma oportunidade que a gente hoje não se encontra no nosso meio. Então, assim, hoje encontrar Markson, pastor, pai de família, apaixonado pela família, replicando isso para nós que somos ovelha, assim, é muito gratificante, pastor. E o nosso podcast hoje não poderia começar esse ano de 2026, né, com uma reflexão de que todo ano nós fazemos e nos traz expectativa, sim, pastor. Mas eu entendo que as nossas expectativas, ela, embora para muitos não entende, ela precisa estar em Deus. Sim. Né? Eu costumo dizer que o nosso podcast ele é muito eclético. A gente aqui não tem denominação, aqui eu não tenho religião, mas eu não poderia começar esse podcast de 2026, 1º de janeiro, falando sobre um ano de recomeço, fé e posicionamento. Então, pastor, eu queria já rapidamente te fazer uma perguntinha, que eu acho que é isso que você vai transmitir para a igreja local onde você ali, Rosa de Sarão, você dirige. É a seguinte pergunta: o que significa começar um ano novo em Deus? Todo final de ano e todo começo de ano parece que a história é a mesma. As pessoas findam um ano com um coração super grato pelo ano que se está se findando e começa um ano com as expectativas mais altas possíveis. Só que eu queria começar essa resposta dessa pergunta com Provérbios 19, 21. A palavra do Senhor diz: os planos são do coração do homem, mas a resposta vem do Senhor. Quem de nós não faz plano? Plano para ir para academia, plano para emagrecer, plano para ter um emprego melhor, plano para fazer uma faculdade, plano para treinar, plano para ser uma pessoa melhor. Mas
Com o passar do tempo, você começa o ano e eu posso dizer que pelo menos 30% daqueles planos você não cumpre. Por quê? Porque são planos seus. E quando são planos do coração do homem, o homem requer disposição e ânimo. O que é ânimo? Ânimo, agente ativador do ser. Mas não podemos esquecer que planos é uma coisa, propósitos são outras coisas. Plano vem no coração do homem, propósito vem do coração de Deus. Então, resumindo essa resposta, eu digo o seguinte: faça planos. Faça plano mesmo, mas entenda acima dos teus planos qual é o propósito de Deus para a sua vida e para o ano de 2026. A gente fica até assim, sem fala, porque a gente lembra, né, de Davi. Eu Sim. gosto muito da história de Davi. Sim. Eu uso Davi como um exemplo, que ele tinha o menor da casa, foi esquecido pelo pai na hora Exatamente. que chegou lá para ungir, e eles... ainda existe Davi. Davi Sim. vem, é ungido, Davi vai lá, aquela história toda que todos Exato. nós já conhecemos, até criancinha. Que derrubou Golias, o gigante. Então, eu entendo, pastor, que a sua fala foi perfeita quando falou de planos é uma coisa, E propósito propósitos são outras. Porque quando nós fazemos plano, nós precisamos entender que ele pode dar errado. Exatamente. Porque planos, por muitas vezes, nós encontramos barreiras, nós desistimos e nós esquecemos o plano e vamos para o propósito. Para que aconteceu isso? Sim. Por que aconteceu isso? E isso a gente escuta muita gente falar, né, pastor? Imagina você num gabinete... muitas vezes. Que, eu parei de fazer a obra por causa disso. O meu plano para 2025 foi esse e não deu certo e não vai dar em 2026. Como é que hoje, pastor, é lidar com essa frustração humana? Porque a gente sabe que existe, né, pastor? Aquela pessoa que faz aquele plano e no meio do caminho algo dá errado e ela desiste do plano. E também ela acaba desistindo do propósito, né? Porque Elias, quando ele vai lá, acaba com os demônios lá de Baal e ele se frustra e corre com medo de uma mulher. Sim. E às vezes, você já lidou com uma situação dessa de ter que reanimar alguém por um sonho que não deu certo? Muitas vezes. E eu digo até eu mesmo. Hilton, presta atenção que eu vou lhe dizer. O ser humano, ele é criado, educado, direcionado a sempre a vencer na vida. Quando criança, hoje eu sou pai de uma criança, minha filha vai fazer 4 anos. Então o que a gente ensina para os nossos filhos? Vai ter que vencer, é nota 10 na escola, é vencer, é não levar desaforo, é você olhar para frente, é você olhar sempre além da sua visão. Então a gente ensina os filhos a vencer e nunca perder. Todavia, quando nós recorremos à palavra de Deus, o que Paulo diz em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora você precisa entender o contexto desse texto. Porque quando se lê esse versículo, o que nós entendemos? Cara, tudo posso. Tudo eu vou conseguir. É só bênção, é só vitória. Mas não é esse o contexto que Paulo diz. No versículo anterior, versículo 12, ele diz: sei estar abatido, sei estar alegre, sei ter fartura, sei ter escassez, sei ter saúde, sei estar passando por enfermidade. E aí sim ele vai completar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o ser humano, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Uma vez um rapaz me disse uma frase e eu nunca mais me esqueci: a vida é como uma roda gigante. Ora você está embaixo, ora você está em cima. Ora você está em cima, depois vai ter que descer de novo. Isso são planos. E quando você se frustra
E quem não é preparado para lidar com as frustrações, como você diz, faz como Elias, vai para a caverna, aí entra a ansiedade, entra a depressão, entra a falta de viver, entra o desânimo, a pessoa quer morrer. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela é assim, vai ter plano que vai dar certo, vai ter plano que vai dar errado, não tem jeito, é o ser humano. Assim, eu não esperava receber essa palavra em 2026, 1º de janeiro. Eu pensei que ele fosse chegar aqui, né, acalentar, falar de amor. E me perdoa te cortar, e isso é uma coisa que as pessoas não esperam. Porque quando chega no dia 31 de dezembro, o que você espera para 2026? A casa nova, o carro novo, família abençoada, emprego novo, faculdade nova. Só que, meu amigo, você chamou um pastor evangélico, então eu vou usar a Bíblia. O que a Bíblia diz em João 16:33? No mundo tereis aflições. Enquanto houver sol sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, meu amigo, vai dar certo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar certo, mas confia no Senhor que vai dar certo em nome de Jesus. Gente, eu vou acabar, porque não é possível começar 2026, até estou confundindo aqui com essa palavra. Mas, pastor, eu justamente queria e precisava ouvir isso, não só eu, Sim. como os nossos seguidores, como nossos amigos. Por quê? Porque foi o que você falou, uma frase aí que eu peguei agora. Nós fomos criados para vencer. Desde pequeno a gente escuta isso. Você não pode levar desaforo para casa, você não pode tirar nota baixa, você não pode desistir tão fácil assim. É como andar de bicicleta. Exato. Quando a gente pega o nosso filho e bota ele, ensina ele a andar de bicicleta, ele cai toda hora. E tem uma hora que ele chega de... Pô, tô todo ralado, não tô conseguindo andar. E uma hora ele cria a força dele mesmo, né? Sim. E vence esse momento dele. Pastor, a gente estava falando aqui sobre roda gigante, né? Eu também já cansei de escutar isso na minha vida inteira. Porque não é fácil. A gente está lá em cima e uma hora a gente está lá embaixo. Mas como é que na Bíblia a gente consegue lidar com uma frustração? Olha o que diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o Salmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Preste bem atenção, Hilton. A ciência comprova que quando o ser humano nasce, ele nasce com 3 vazios no seu coração. 3 vazios. O primeiro vazio, o pai preenche. O segundo vazio, a mãe preenche. O terceiro vazio, só existe um que pode preencher: Deus. É por isso que quando o homem não preenche o terceiro vazio com Deus, o que ele procura preencher o vazio? Com o que ele procura preencher o vazio? Com a bebida, com os vícios, a prostituição, o pecado. Então ele procura saciar a sede da alma dele com essas coisas que o mundo e o pecado oferecem. Mas é uma pessoa frustrada que precisa resolver esse problema. E só tem uma pessoa que pode resolver: Deus. O Salmo 121, que eu acabei de mencionar, ele mostra o quanto Davi aqui, ele está frustrado, porque ele está diante de uma batalha, diante de uma guerra, e ele pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só que por um momento ele se esquece, e no outro momento ele se lembra: cara, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
O que ele está dizendo? Só tem um que vai me ajudar na minha frustração, Deus. Então, a gente pode até trazer uma palavra de ânimo, as pessoas podem até ajudar de uma forma ou de outra, mas só Deus pode ajudar a pessoa frustrada, porque Ele tem o melhor remédio. Inspirador, meu Deus. Pastor, hoje a gente está vendo muitos jovens se perder, né? Foi como a gente estava conversando. Vários amigos nossos, ao decorrer do caminho, eles entraram para a vida errada, tiveram a mesma oportunidade que a gente, tiveram tudo para hoje estar aqui do nosso lado em vida. Sim. E antigamente, não é que nós não víamos a igreja na rua, né? Que tinha aquele pessoal distribuindo folheto, mas a gente rejeitava um pouquinho aquele folheto porque não era o nosso momento. Sim. Hoje, como que você vê essa juventude que faz plano e são frustrados? Você recebe muito no seu gabinete esse tipo de jovem que pensa em desistir da vida por um sonho que deu errado? Hilton, olha só. O que tem causado, uma das coisas que tem causado muito nos jovens de hoje, a ansiedade, são as redes sociais. Você pega um jovem de antigamente, qual era a vida dele? Escola, casa, quando mais, trabalho. Hoje você pega um jovem, eu não estou falando de jovens evangélicos ou não, estou falando de jovem. Hoje nós temos as redes sociais. As redes sociais, elas são uma bênção quando bem utilizadas. Mas quando você começa a usar as redes sociais e começa a entrar no modo de comparação, você começa a entender que a sua vida não presta, não tem valor. Porque, preste atenção, ninguém posta nas redes sociais derrota, fracasso, briga. Ninguém posta tristeza, angústia. Só postam o que é legal, o que é bênção. Então, o jovem, quando ele olha para a rede social, ele olha aquele jovem lá, prosperando, casa nova, carro novo, família abençoada, o casal que aparentemente não briga, ele começa a entrar num modo de comparação e ele começa a se frustrar por dentro e começa a se diminuir diante daquilo que ele está vendo. Então, hoje a gente vive uma geração de jovens que, além de não querer lutar para vencer na vida, eles acabam entrando no modo de comparação e caindo nesse limbo de desânimo, de fracasso, de se sentir um zero à esquerda. Eu olho para a minha vida, eu olho para mim e eu penso, como Deus me abençoou, como Deus tem me honrado, como Deus tem me abençoado. Só que tem um segredo, e aí é onde muitos não entendem. Porque quando Deus falou para Josué, tende bom ânimo, ou seja, viva, corra atrás, lute, batalhe. As pessoas esperam que Deus faça o que elas têm que fazer. Então, o jovem hoje se frustra porque olha a vida alheia e espera cair do céu aquilo que está na competência dele fazer. Então, meu amigo, a gente precisa entender que há coisas que nós que temos que realizar para que a gente não venha cair nesse buraco, nesse limbo de frustração. É do Boogie para Paris, do Boogie para Disney, do Boogie para Roma. É isso que Deus faz, né? E alguém pode dizer assim, não, mas a Latam que deu a passagem de graça, a Latam que levou, sim, a Latam fez, mas quem me colocou na Latam? Quem me abriu a porta? Foi Deus. É Deus! Pastor, você tocou num assunto importantíssimo que você sabe, né? Eu fui líder de adolescente muitos anos na minha vida e naquele momento, para mim, naquela época foi o melhor momento, né?
que não tinha redes sociais. Sim. Não tinha essa tal internet. Até tinha, mas a gente não usufruía dela. Então Exatamente. era muito fácil você ali liderar, falar, brigar. A gente ali cuidava muito bem, não só do adolescente, a gente cuidava da família inteira. Sim. Muitos pais e mães se converteram ali porque a gente cuidava da família inteira. E a rede social, ela entrou de uma tal maneira e parece que afetou muito a igreja. Exato. Porque hoje as igrejas estão gravando muito culto. Então eu conheço gente que diz pra mim que não vai mais pra igreja porque prefere ficar em casa assistindo de casa. Sim. Eu não vou na minha igreja porque a minha igreja hoje me dá a oportunidade de assistir sentado no meu sofá no conforto da minha casa. E é onde a gente esquece que a Bíblia diz, em Salmos, né, que com bom sober que os irmãos vivam em comunhão. Como é que você lidar com isso? Porque eu sei que Rosa de Saron não tem essa praxe de gravar o culto ao vivo ali para passar. A gente tem acompanhado, a gente vê que todos os cultos são cheios, dinâmicos, mas hoje o pastor Markson é apto de culto online ou ele prefere mais aquele tradicional cara a cara, nem que se grave ali um pedacinho do culto, posta, vai ser. Hoje, pastor Markson é apto a isso ou não apto a isso? Hilton, eu acho que a rede social, quando bem utilizada, como eu disse, ela é bênção para todos os viés da sociedade. O que tem acontecido hoje em dia? O movimento dos desigrejados. Eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso de ir para o templo. Tem uns que vão além. Eu não preciso de um pastor sobre mim. Mas o que é igreja? Aí diz assim, eu sou igreja. A rede social, o culto online, ele não veio para acabar com a igreja. E você sozinho, você não é igreja. Você é membro do corpo. A pessoa diz, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso ir ao templo. Automaticamente, nós não somos igreja quanto a indivíduo. Eu não sou igreja. Eu me torno igreja quando eu me reúno com os meus irmãos. É quando os membros se reúnem e formam o corpo. E esse corpo é chamado de Igreja do Senhor Jesus, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, a pessoa que usa a rede social, o culto online, para dizer, não vou à igreja, ela está completamente equivocada, está completamente errada. O culto online, eu sou super a favor, eu sou adepto a esse meio de comunicação para as pessoas idosas que têm problema de locomoção, para as pessoas que estão enfermas em casa, que não conseguem ir ao templo, até pessoas que estão internadas, pessoas que estão em um presídio, que têm acesso a uma TV, a uma internet, a um culto online. Então, para essas pessoas que estão viajando, que querem assistir o culto da sua igreja, é muito plausível o culto online. Agora, usar essa ferramenta para dizer que não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso ir à igreja, sinto muito e lamento informar, você não é igreja sozinho. Pastor, a gente tem vivido um tempo muito difícil, como eu te falei, por causa das redes sociais. Hoje, para você, qual é o tempo espiritual para 2026? Eu penso que nós precisamos voltar urgentemente aos pés da cruz. Uma das coisas que está escassa no nosso meio
é o jejum. E o jejum, Rio, é uma arma poderosa para trazer o mundo de Deus para o nosso mundo. Quer ver uma coisa? Você pega hoje um jovem, um adolescente desse tempo e pergunta para ele o que é jejum. Ele não vai saber o que é jejum. Um minutinho. Em cima do que tu está falando, qual o papel da oração e do jejum para o começo do ano de 2026? Em cima do que tu está falando aí, tu pode responder essa pergunta para mim? Agora, são duas armas fundamentais. Sem elas, todo plano vai dar errado. A palavra do Senhor diz que consagre ao Senhor, repito, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles darão certo. Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E aqui vai uma palavra para quem crer, para quem acredita. Meu amigo, quer um 2026 abençoado? Vá para os pés da cruz, através do jejum e através da oração. Você sabe, Hilton, que Deus, Ele fala conosco de todas as maneiras. Sonho, revelação, profeta, até por um animal, Deus fala conosco. Qualquer coisa Deus pode falar conosco. Mas só tem uma maneira do homem falar com Deus e de se aproximar de Deus, através da oração. Só isso. Só tem esse canal. Então a pessoa quer uma vida espiritual, um fervor espiritual, uma vida abençoada em 2026, jejum e oração. Não tem outra arma, não tem outro caminho. Pastor, os dias são mais, né? A gente entende isso. Como você falou, não tem outro caminho a não ser jejum e oração. Mas qual a diferença entre esperança humana e esperança divina? Porque às vezes as pessoas confundem muito, né? Colocam-se muito expectativa no homem e não em Deus. Olha, a esperança do homem, eu penso que está baseada nos planos. Como disse anteriormente, os planos são algo inerente ao homem. Então, o homem coloca esperança naquilo que ele vê. Agora, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, então, obviamente que Deus tem o melhor para nós, ainda que os nossos planos não se realizem na nossa esperança, os de Deus vão se realizar e são melhores do que os nossos. Porque quando nós temos a esperança humana, nós temos a esperança limitada. E você sabe que a esperança humana, ela enfraquece, ela adoece, ela esmorece. Mas a Bíblia diz que Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando Cristo habita em nós, nós temos a esperança que o Senhor nos concede. E essa esperança não murcha, não falha, não desanima, não esmorece, e ela se cumpre porque é uma esperança que vem do Senhor e está no Senhor. Então, existe uma diferença enorme, enorme. Como é forte essa palavra sobre, que tu falou aí, sobre jejum, sobre oração, que hoje muitos não seguem, não cumprem os mandamentos, e a gente sabe que a ferramenta do cristão é jejum, oração, e não tem outra palavra de Deus que nos guia no dia a dia. Para você, pastor, que tipo de cristão Deus está levantando nesse tempo? Cristão corajosos ou aquele cristão que fica imerso e aquele cristão domingueiro?
Como é que tu tá lidando com essa situação, principalmente final de ano, né? Que todo mundo, final de ano, dá aquela esfriada. E essa é a preocupação de todos os pastores que eu conheço. Entra 2025, sai do fim do ano de 2025, a gente com muitos planos para 2026. Mas a gente, no final de 2025, começa a esmorecer. Não vou no culto hoje não, é final de ano. Como é que você vê essa situação? Como pastor, eu observo todo final de ano como as pessoas elas se entregam ao momento que está ocorrendo. Esse corre-corre, essa agitação de final de ano, e compra, e vende, e vambora, e é isso, é Natal, é Ano Novo, e o ano só começa realmente depois do Carnaval, e aí entra o Carnaval, e entra os feriados, e a impressão como pastor que tenho é que os cristãos eles tiram férias, só que o mundo espiritual ele não tira férias. E aí é onde muitas pessoas, elas entram um ano 2026, 2027, 2028, entram em um novo ano e às vezes entram sem propósito, sem planos, sem ter aquilo que elas gostariam de receber para o ano seguinte. Por quê? Porque não entendem que o mundo espiritual continua em guerra. Elas tiram férias, mas o mundo espiritual, ele não tira. E a nossa luta, ela é diária, dia após dia. Então, as pessoas no final do ano, elas meio que relaxam. Final de ano, a gente pode parar por aqui, depois a gente volta ativa, faz igual Davi. Em meia batalha, ele foi lá pro palácio dele, descansar, o couro comendo na guerra, e ele resolveu descansar. E é assim, a guerra acirrada lá fora, o couro comendo, pau quebrando, e o cara tá lá tirando férias no palácio, observando coisas que não era para ser observada. Então, nesse final de ano, e como todo final de ano, eu deixo um alerta aqui para os meus irmãos. Meu irmão, a guerra continua. A batalha continua e nós precisamos entender que a nossa batalha, ela é diária, ela é todo santo dia. Quando você entende isso, você mantém a postura, você mantém o alerta, você mantém a oração, você mantém o jejum, e aí já entra no ano 2026 debaixo da bênção do Senhor. É isso, as pessoas precisam entender que a batalha continua. A vida cristã não é só rabanada, não é só Natal, não é só Ano Novo, não é só feriado, é uma guerra constante, meu irmão. Então vamos para cima em nome de Jesus. Pastor, para a gente encerrar, eu sei que você tem horário para cumprir, mas eu queria pedir para você uma coisa, uma palavra para esse 1º de janeiro de 2026. Bom, todo mundo quer mudança. Todo mundo anseia coisas novas. Mas preste bem atenção que eu vou lhe dizer. Primeiro, mude você. E depois você vai ver a mudança externa. Se eu quero que as coisas mudem na forma externa, mas eu não mudo internamente, se eu sou um cara que não procuro mudar como filho, mudar como esposo, mudar como esposa, mudar como pai, como pastor, como obreiro, como crente, tudo que está à minha volta não vai mudar, não vai mudar. E você sabe que a casa, isso aqui é interessante que eu vou lhe dizer, a casa do homem é a coisa mais importante que ele tem. Se não é a coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes que ele possui. A casa é onde tudo começa e é onde tudo termina. Você sai de manhã para trabalhar e você volta à noite para descansar. Mas a pergunta é, como está a sua casa?
Se é uma casa limpa, cheirosa, arrumada, perfumada, então você vai ter um ambiente alegre, feliz, um ambiente de paz, um ambiente aconchegante. Mas se a sua casa, eu digo casa física mesmo, se a sua casa é uma casa bagunçada, mal arrumada ou nem arrumada, uma casa que você não limpa, não varre, então você vai ter um ambiente pesado, um ambiente hostil. Então, a casa do homem fala muito sobre quem é este homem que mora nela. Então, meu irmão, antes de querer o jardim arrumado, primeiro arrume a sua casa. Comece dentro a mudança que você quer fora. Comece dentro. Então, para esse ano de 2026, seja você, isso aqui é muito forte, seja você a maior mudança que você quer à sua volta. Porque quando você muda, tudo muda. Quando você brilha, tudo brilha. O que Jesus disse? O que Jesus disse? A janela da alma são os olhos. As janelas da alma são os olhos. De maneira que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que Jesus está dizendo? A maneira que você enxerga a vida, a maneira que você contempla a vida, assim será. Assim é. Então, o que nós precisamos entender e apreciar para esse novo ano que vai começar é aonde eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não quero mudança externa, eu não quero começar pela mudança pela minha família, eu quero começar a mudança por mim. Eu preciso mudar. E aí, como eu digo, repito, quando você muda, tudo muda e tudo fica melhor. Então, para 2026, eu desejo um ano de paz, um ano de alegria, um ano de mudanças, um ano próspero, sabendo que terá lutas, terá tribulações, terá aflições, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. 2026, eu acho que é o ano do recomeço de todo mundo, né? Exato. A gente ainda está saindo daquele momento pandêmico, Sim. daquele momento de dor, daquele momento de perda, aonde a gente, por muitas vezes, acha que valoriza a vida, mas a gente acaba não valorizando. Foi como o senhor falou, a mudança tem que começar em mim. Sim. Se eu quero ver a mudança no mundo, a mudança, seja ela na esfera espiritual, na esfera humana, tem que começar por mim. E eu digo sempre, para todos os amigos, os planos de Deus, eles são boa, perfeita e agradável. Se algo em 2025 deu errado, não questione por que deu errado. Sim. Não questione a colheita do vizinho. Porque para ele que disse que nem pediu isso e Deus fez, e eu que pedi e Deus não fez. Não questione. Questione sempre que prevaleceu a vontade de Deus. Pastor, muito obrigado. Eu confesso que a gente aqui, tanto você que está aí do outro lado assistindo, quanto eu que estou aqui sentado, fui impactado com essas palavras. Eu acho que não tem maneira melhor do que começar 2026 tendo esse choque de realidade. Porque quando Davi peca e Davi vai para o quarto, se veste com o saco de pano e ele descobre que o filho dele morre, filho fruto de um pecado, Sim. Ele se levanta renovado. Exatamente. Diante de uma perda. E ele reconstrói a história dele em cima de uma perda. E que no ano de 2026 você reconstrói suas vidas em cima dos seus porquês.
E nossos porquês ficam para trás e entra o para quê. Porque às vezes até nosso momento de dor, pastor, eu falo que serve como lição para o próximo. E serve lição para o final. Sim. Muito obrigado. Você sabe, Hilton, você está falando aí, agora me veio no coração, você sabe que a águia, ela vive cerca de 70 anos. A águia vive cerca de 70 anos. Mas, quando ela chega nos seus 40 anos, ela precisa tomar uma decisão. Suas garras estão grandes e encurvadas, já não consegue mais pegar a presa. Seu bico está grande, curvado e velho, não consegue mais morder, bicar a presa. Suas penas estão velhas e pesadas. Então, com 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Buscar uma colina mais alta que ela conseguir e ali ficar cerca de 5 meses a 6 meses, passando pelo processo de renovação. Bicar o seu bico sobre uma rocha para quebrar e nascer um novo, e com o novo arrancar suas unhas, suas garras e toda a sua pena para que nasçam novas penas novas. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Então, o profeta está usando aqui a águia como referência, como símbolo. Nós estamos saindo de um ano que para muitos foi um ano difícil, um ano desafiador, um ano de muitas lutas, de muitas tormentas, mas vamos aproveitar esse final de ano e esse novo início de ano para fazer como a águia. Busque um lugar de renovação, busque um lugar que você se separe um tempo para orar, para buscar o Senhor e buscar essa renovação, para que você entre o novo ano vivendo melhor e renovado na presença do Senhor, como a águia. Ela se renova e ela consegue viver mais 30 anos, porque se submeteu ao processo de renovação, que nem sempre é fácil. Renovar, mudar, não é fácil. É fácil você falar assim, olha, a partir de agora eu vou para a academia. Eu já paguei academia o ano inteiro e só fui uma semana. Não é fácil. Então você renovar, você se reinventar, você se redescobrir, não é fácil. Mas eu espero que as pessoas entendam o quanto precisamos tirar esse ano velho e viver um ano novo. Que assim seja na sua vida, pastor. Amém. E na vida de quem está assistindo. Maravilha. Nesse momento. Que nós sejamos, como o pastor falou, que nós venhamos nos reinventar, nos renovar. Isso. Dia após dia em Deus. Porque quando nós renovamos Glória a Deus. em Deus, tudo muda. Eu costumo dizer, tudo muda. Não há nada que impeça Sim. a renovação de Deus na nossa vida. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Venha mais vezes, volta mais vezes. É o que eu falo aqui, é um espaço democrático, aqui a gente também recebe todo mundo, mas uma coisa é certa, que o ano de 2026 se inicia hoje, 1º de janeiro de 2026, possa ser na sua vida um ano maravilhoso. O ano de conquista, um ano de bênção. Glória a Deus. Mas em todas as bênçãos que você tiver, você sempre lembre quem te colocou lá. Maravilha. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. O estúdio está linkado, que é parceiro, faz toda a produção da gente. Ao Só Bolinho, que é uma decoração rápida, rapidinho ali, no Só Bolinho. No Dan Filmes, coloque no seu filme ali, Estrada do Dendê, a Jos Confeitaria, a Carmen Lúcia Podóloga, e vem com a gente. Maravilha. Sabe por quê? Porque no final é Deus
pela gente. Fica com Deus, Deus abençoe vocês. Um feliz 2026.